Você sabe quem são as mulheres da genealogia de Jesus? Conhece a história delas? Bem-vindos, amados, a mais uma segunda-feira sapiencial. No mês em que comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, eu quero trazer a vocês essa reflexão, porque hoje eu abri a Bíblia logo após uma oração nessa passagem de Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 17, para que Deus me desse uma resposta em relação a uma determinada situação. E tendo que gravar esse devocional e ainda sem o tema, resolvi me atentar para as mulheres da genealogia de Jesus, para que extraiamos lições preciosas através da vida delas. Pois bem, quando lemos esse trecho do Evangelho de Mateus, para muitos parece apenas uma sequência de nomes que estão ali. Mas, na verdade, aquilo é uma declaração de autoridade, linhagem e realeza. Ali está sendo apresentado ao mundo o descendente de Davi, o rei prometido. A genealogia aponta para o cumprimento da promessa. Jesus é o rei dos reis. Mas há algo surpreendente neste texto. Em uma cultura em que genealogias eram construídas quase exclusivamente com nomes masculinos, 5 mulheres aparecem explicitamente. São elas Tamar, Raabe, Ruth, Batseba, citada como a que foi mulher de Urias, e Maria. E isso levanta uma pergunta profunda. Por que essas mulheres entraram na genealogia do rei? E mais, por que outras mulheres importantes da história bíblica não aparecem ali, como Raquel, esposa de Jacó? A resposta não está em poder, fama ou perfeição moral. A resposta está em posicionamento. Observem, meninas que estão ouvindo esse devocional, eu disse posicionamento e não empoderamento. Pois então, Tamar, a mulher que se posicionou diante da injustiça. A história de Tamar está lá em Gênesis, capítulo 38. Ela se casou com um dos filhos de Judá. Quando o marido morreu, existiu uma prática cultural chamada levirato. Outro irmão deveria casar-se com a viúva para garantir a descendência e a proteção para ela. Mas Tamar foi sendo progressivamente injustiçada. Primeiro morreu o marido, depois morreu o segundo homem que deveria cumprir esse dever para com ela. E então Judá prometeu que o seu terceiro filho se casaria com ela quando ele crescesse, mas ele não cumpriu a promessa. Na prática, Tamar foi deixada sem marido, sem filhos, sem proteção, algo extremamente grave para uma mulher naquele contexto social. Ela poderia ter simplesmente desaparecido da história, mas Tamar tomou uma decisão ousada. Ela se posicionou para que a justiça fosse restaurada. Ao confrontar Judá com a própria responsabilidade, ela expôs a injustiça que havia sido cometida contra ela. Gente, a história dela é muito linda. Depois vocês leiam lá em Gênesis capítulo 38, porque ela foi inspirada a armar de uma forma contra Judá, que é fenomenal a estratégia que ela usou para adquirir, ou melhor, para fazer valer o seu direito. Tanto é que o próprio Judá, depois envergonhado e desmascarado, reconheceu, dizendo: ela é mais justa do que eu. E da descendência de Tamar
nasceram os antepassados do Messias. Porque Deus honra mulheres que não aceitam viver permanentemente sob injustiça. O posicionamento dela foi exatamente esse, não aceitar ser apagada pela injustiça alheia. E Raabe, a prostituta que escolheu Deus. Raabe vivia em Jericó e a Bíblia é muito clara sobre a sua condição. Ela era prostituta. Naquele contexto, isso significava viver à margem da moral e da religião do povo de Deus. Humanamente falando, Raabe era alguém que dificilmente seria lembrado em uma linhagem real. Mas quando os espias de Israel chegaram à cidade, Raabe fez algo extraordinário. Ela reconheceu quem era Deus de Israel e disse: "O Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra." Ela arriscou a própria vida para proteger os espias. O posicionamento dela foi poderoso. Uma mulher com um passado moralmente marcado decidiu alinhar sua vida com Deus. Ela mudou de lado espiritualmente e, por causa dessa decisão, ela não apenas foi salva da destruição de Jericó, como também teve sua vida sentimental reestruturada, encontrou um homem que a honrou e entrou para a linhagem do Messias. E Ruth? Ruth, a estrangeira que reconstruiu a vida pela lealdade. Ruth era moabita, ou seja, ela era estrangeira, ela era gentia em relação ao povo de Israel. Ela também experimentou perda, ficou viúva ainda jovem. Humanamente falando, sua história parecia caminhar para o esquecimento. Mas quando a sua sogra Noemi decidiu voltar para Israel, Ruth tomou uma das decisões mais marcantes da Bíblia. Ela declarou: "O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus." Ruth não apenas demonstrou amor pela sogra, ela se alinhou espiritualmente ao Deus de Israel. Essa lealdade mudou seu destino. Em Israel, trabalhando com humildade e dignidade, Ruth encontrou favor aos olhos de Boaz. Com ele, ela reconstruiu sua vida sentimental e familiar. Para muitas mulheres que estão reconstruindo a vida após perdas, divórcios ou frustrações, a história de Ruth ensina algo precioso. Reconstruções verdadeiras começam com posicionamentos de caráter e fidelidade a Deus. Ruth se tornou bisavó de Davi. E Batseba? A história que Deus redimiu. Batseba aparece na genealogia de forma curiosa. Ela é identificada lá em Mateus como aquela que foi mulher de Urias. A história dela envolve um dos episódios mais complexos da Bíblia. Ela foi envolvida na relação com o rei Davi. Alguns a veem como amante, outros reconhecem que havia uma assimetria de poder entre um rei e uma mulher comum. O fato é que aquela relação resultou em pecado grave da parte de Davi, que traiu seu amigo Urias e, vamos dizer que até diretamente, o matou, o assassinou. O primeiro filho daquele relacionamento morreu, mostrando que o perdão de Deus não elimina todas as consequências do pecado. Mas a história não terminou ali. Posteriormente nasceu Salomão. Salomão foi o filho de Davi com quem ele exerceu uma paternidade mais próxima e que se tornaria conhecido por pedir a Deus algo extraordinário: sabedoria para governar. Deus não anulou as consequências do erro de Davi, mas convalidou a história ao longo do tempo, trazendo redenção a partir dela. Batseba representa algo profundo. Deus é capaz de escrever redenção mesmo em histórias marcadas por dor e escândalo. Por fim, Maria, a mulher da obediência absoluta.
uma jovem simples de Nazaré? Quando recebeu o anúncio de que geraria o Messias, sua resposta foi: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria aceitou um chamado que poderia custar sua reputação, a sua segurança e a sua estabilidade. Seu posicionamento foi obediência total, e há algo profundamente simbólico nisso. A parte humana de Jesus veio de uma mulher, não de um homem. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Pois então, Deus decidiu que a encarnação do Salvador passaria pelo corpo, pela fé e pela entrega de uma mulher. O que essas mulheres tinham em comum? Elas não eram iguais. Algumas eram estrangeiras, uma era prostituta, outra foi vítima de injustiça, outra teve sua história marcada por escândalo. Mas todas fizeram algo em comum. Tomaram decisões espirituais em momentos críticos da vida. Foi o posicionamento delas que as colocou na história de Deus. Agora, eu trago para vocês 5 perguntas em homenagem ao mês em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres, para vocês refletirem e, a partir da resposta interna, se posicionarem faticamente rumo a entrar na história que Deus, o Criador, tem para vocês. Porque a vontade dele para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Depende apenas do nosso posicionamento. Pois bem, a seguir as perguntas. Existe alguma injustiça na sua vida diante da qual você precisa se posicionar como Tamar? Existe algum passado que você precisa deixar para trás como Raabe, escolhendo definitivamente o lado de Deus? Você está vivendo um tempo de reconstrução emocional ou sentimental como Ruth? Como tem se posicionado nesse processo? Existe alguma dor ou erro do passado que Deus pode redimir na sua história, como aconteceu com Batseba, e você deixar a culpa de lado, essa culpa que te consome e que te impede de viver o novo de Deus para a sua vida, que é galardoador daqueles que o buscam, que já te perdoou dos seus erros? Deus tem pedido algo de você que exige confiança e obediência, como pediu a Maria? Porque no final a pergunta não é quem tem mais poder. A pergunta é quem está disposto ou disposta a se posicionar diante de Deus? Talvez a decisão que você tomar hoje seja exatamente o que Deus vai usar para escrever o próximo capítulo divisor de águas da sua história. Sendo assim, eu fico por aqui. Eu peço que você curta, que você compartilhe, que você divulgue esse trabalho evangelístico do reino. Até a próxima.